ufologia, astrologia, dietas milagrosas, homeopatia. Pseudociência. Ao pé do ouvido. O que está acontecendo aqui, minha gente? Que programa é esse? 1º de abril! Marco Cavalcante, nosso coordenador, pode ficar tranquilo. E você, ao pé do ouvido, pode continuar por aqui. O tema de hoje é pseudociência, mas a gente foi atrás de explicações de cientistas. Esse continua sendo o respeitável podcast de divulgação científica da Universidade Federal de Uberlândia. Ciência. Ao pé do ouvido. Eu sou de Ellen Borges, pisciana, jornalista na divisão de divulgação científica da Diretoria de Comunicação Social da UFO. E quem apresenta esse episódio comigo é a minha amiga de verdade, mas que já me contou que na família dela, o 1º de abril, dia da mentira, é uma tradição. Sim, eu sou a Jussara Coelho, jornalista responsável pela gestão das redes sociais na Diretoria de Comunicação Social aqui da UFO, leonina com ascendente em Capricórnio e filha da Rose Coelho, a maior pregadora de peça de 1º de abril de todo mundo. Pelo amor de Deus, para de ser louca, minha senhora! Ju, todas essas características te capacitam para fazer dupla aqui comigo na apresentação desse episódio. Além disso, somos pesquisadoras. Eu sou aluna de doutorado em estudos linguísticos e a Jussara é aluna de mestrado em tecnologias, comunicação e educação, bem científicas. Isso mesmo. A gente vai começar explicando o que é ciência, o que não é ciência e o que é pseudociência. Ju, eu apurei a história da ciência e vou contar um pouco para vocês. A ciência nasceu da nossa vontade de entender as coisas, por meio da observação, da análise, da experimentação, da investigação. Então, provavelmente, desde que surgiu o Homo sapiens há milhares de anos, já havia ali algum fazer científico. Mas, frequentemente, a Grécia Antiga, no século IV antes da Era Comum, é apontada como um marco. Eu? Você não, mas os filósofos daquela época, como Aristóteles, Platão e Sócrates, se dedicavam a compreender todas as formas de conhecimento, e isso impactou muito o pensamento ocidental. Mas é claro que em outras partes do mundo também tinha muita coisa acontecendo, só que muitos registros se perderam, principalmente nos lugares que foram colonizados e explorados. E também teve muitas mulheres fazendo ciência, mas sem receber os créditos. Outro marco na história da ciência é o Renascimento, ali nos séculos XIV, XV e XVI. Muitos livros citam Copérnico, Descartes, Galileu e Newton como fundadores da ciência moderna. Aí vão acontecendo esse desenvolvimento científico, expansão marítima, capitalismo, transformações sociais, econômicas, políticas. E nas ciências humanas, a gente vai ver um pluralismo epistemológico. Elas nascem herdando pressupostos mais positivistas, das ciências naturais. Mas eles acabam sendo insuficientes. Aí vamos ter funcionalismo, estruturalismo, fenomenologia, hermenêutica, arqueogenealogia, e aí já é tema para um outro episódio. Ju, você apurou mais sobre método científico, né? E isso explica também o que não é ciência e o que é pseudociência. Conta pra gente! Então, nesse sentido histórico e pensando nessas diversas epistemologias, né, que são as teorias de como se chega ao conhecimento, de forma geral, o conhecimento científico é o resultado da aplicação de um método que tem um conjunto de procedimentos sistemáticos. E, para chegar a esse conhecimento, são utilizados métodos científicos, como a minha amiga e parceira aqui já falou, para encontrar soluções ou explicar alguma coisa. Aí chego na parte polêmica da minha pesquisa. O que não é ciência e o que é ciência? Não é um consenso no meio científico, mas de acordo com o que eu li, alguns acadêmicos, dentro desse pensamento lógico, considerando o raciocínio indutivo e o dedutivo,
defendem que a ciência moderna surgiu a partir da teoria do Karl Popper, que tem esse pensamento indutivo, né? E para quem confunde as duas teorias, a dedução se baseia em uma premissa verdadeira que não se pode falsear. E a partir dela decorre o pensamento ou a teoria. Já na lógica indutiva, a base é uma hipótese que se coloca em teste, em experiência. E isso está no livro do Karl Popper, tá, galera? Com Popper e com esse pensamento, né, indutivo, ele veio com um passo a mais, que é o falseamento. Então, para ele, para a hipótese, né, a hipótese ela busca as diferenças. Isso quer dizer que quanto mais eu experimento, menor reduzo a minha incerteza. Por isso que muitas vezes a gente fala que o cientista não tem certeza de nada, porque na realidade a gente não tem como experienciar o todo, tirando matemática. Mas que aí também é tema para um outro podcast. Então, isso quer dizer que se você não estiver seguindo a lógica indutiva, o material resultante disso não é considerado ciência, mas também não significa que não tenha validade. E daí vem a polêmica da psicanálise, ser científico ou não, que também é tema para um outro episódio. Seria muito interessante a gente trazer aqui também, né? Já anotei Fica aqui a dica. a sugestão. Já o que é pseudociência é uma unanimidade entre os cientistas e independe de qualquer cientista e de qualquer pessoa também que se empenha no pensamento científico, né? A pseudociência, ela é algo, pode ser um pensamento, um experimento, um produto que se diz baseado na ciência, que utiliza partes de métodos científicos para propositalmente parecer uma ciência, se fazendo parecer verdade. Arrasou, hein, amiga? Além de fazermos as nossas pesquisas nos livros de História e Filosofia da Ciência, nós também conversamos com pesquisadores aqui da UFO. Um deles é um grande parceiro nosso, o professor Wal Hattori, da Faculdade de Medicina. Vamos ouvir. Boa tarde, meu nome é Wallace Tadashi Hattori, sou professor do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina da UFO e gostaria de agradecer o convite para esta conversa. Bom, quando tratamos de pseudociência, a gente precisa partir primeiro do conceito do que é ciência, para então entender o que são as pseudociências e até mesmo entender o que não é ciência. Essa é uma discussão ainda bastante acalorada e não finalizada na área da filosofia da ciência, mas para fins didáticos, podemos dizer que ciência é a aquisição de novos conhecimentos a partir do uso do método científico, ou seja, a utilização de um conjunto de regras que são bem estabelecidas e validadas para avaliar conhecimentos já existentes ou para produzir novos conhecimentos. Já a pseudociência se coloca como um conhecimento científico, mas em geral é um conhecimento que já é ultrapassado ou um conhecimento que não permite a reprodução dos seus resultados. Então aquilo que foi encontrado num estudo não é possível ser replicado ou reproduzido num novo estudo. Alguns incluem também a negação do conhecimento científico como pseudociência, outros acham caracterizado como não ciência, né? Mas isso inclui, por exemplo, a negação da eficácia das vacinas ou que estamos vivendo efeitos de mudanças climáticas, por exemplo. E nesse ponto, né, o que a gente considera não ciência é tudo aquilo que foge da aplicação do método científico, né? Então, quando não se utiliza o método científico, não se está fazendo ciência. Por exemplo, avaliar o gosto de alguma coisa não é científico porque é uma avaliação individual. As crenças em diversas forças sobrenaturais é uma avaliação não científica. Eu trouxe alguns exemplos para a gente comparar. Se a gente olhar para a teoria da evolução, a gente pode considerar a teoria da evolução uma teoria científica porque ela é embasada em fatos, observações de fatos, a partir da aplicação da metodologia científica. Já a teoria do design inteligente, que também tem o objetivo de entender o processo de evolução dos organismos, né, é considerada uma pseudociência no sentido que ela ignora algumas evidências científicas ou tem dificuldade de aplicar o método científico, considerando inclusive interferência de uma inteligência superior que não se pode comprovar. Por fim, o criacionismo é considerado não científico, porque ele é baseado em crenças pessoais. A lista de pseudociências é enorme, né, e varia muito
a partir do conceito, né, que você utiliza como referência, mas são áreas que movimentam um mercado bastante significativo. Muitos profissionais ganham dinheiro oferecendo serviços e tratamentos para as pessoas que parecem ser científicos, mas na verdade eles estão embasados em fundamentos de pseudociência, de conhecimento pseudocientífico que não é possível de reproduzir ou nem sempre é aplicado para qualquer pessoa. Aqui a gente pode incluir astrologia, terapia de conversão ou cura gay, terapia de constelação familiar, criptozoologia, né? Além de diversas formas de medicina alternativa que não conseguiram reprodução dos seus resultados nos estudos propostos. Um exemplo bastante debatido na área da saúde é a homeopatia. Essa é uma área de atuação que surgiu como ciência, no sentido de que ela substituía algumas técnicas mais rudimentares, por exemplo, como a sangria, e no passado isso fazia sentido, porque as pessoas retiravam sangue de pessoas doentes como uma técnica de tratamento, de tentar melhorar o quadro de saúde daquela pessoa, mas a sangria era uma técnica muito ineficaz. Já no século XVIII, né, as pessoas propuseram que fazer um tratamento com alguma substância diluída em água pudesse substituir a sangria com uma eficiência maior. Naquela época, dentre as técnicas que se tinha em termos de práticas clínicas, a homeopatia parecia uma alternativa melhor em relação à sangria, e por isso foi considerada ciência. Mas com o avanço tecnológico e científico nos últimos séculos, né, a ciência conseguiu comprovar que existem outras técnicas alternativas muito melhores, muito mais eficientes e mais seguras do que oferecer água com alguma substância ultra diluída ou até mesmo acreditar na memória da água, que não faz sentido nenhum. Como a gente conhece hoje essas explicações alternativas melhores, a homeopatia passa a ser considerada uma pseudociência, basicamente com explicações limitadas ao efeito placebo, né? E qual é o problema de acreditar na homeopatia? Ou melhor, né, qual é o problema de utilizar a pseudociência, por exemplo, na área da saúde? Do ponto de vista individual, né, o uso de conhecimento pseudocientífico pode trazer alguns prejuízos para o paciente. Por exemplo, um atraso no diagnóstico ou no tratamento de determinadas doenças, exposições a riscos desnecessários e gastos pessoais elevados em tratamentos que não têm comprovação científica, né? E geralmente esses tratamentos ofertados são muito caros. Do ponto de vista coletivo, a gente tem que levar em consideração que nós não temos recursos disponíveis para cumprir todas as demandas, então essa limitação de recursos nos leva a pensar em investimentos do dinheiro público de forma eficiente, né? Desde 2006, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS determina que essas práticas de medicina alternativa sejam complementares, mas nunca substitutivas, ou seja, não se substitui o tratamento tradicional que tem embasamento científico, né? Alguns países, por exemplo, né, como o Reino Unido e a França, né, o governo já não faz mais financiamento desse tipo de tratamento que é embasado em pseudociência. Quem sabe um dia a gente chega lá, numa mesinha. E explicando o que é e o que não é ciência e também o que é pseudociência, vamos falar de algumas ciências, algumas não ciências e algumas pseudociências. Eu quero começar com aquela que, infelizmente, não é científica, a astrologia. Eu acredito nela, mas, infelizmente, ela não é científica e ela é cultural. E vale para estudos sociológicos, para entender a cultura de determinada localidade, e é bom não confundir a astrologia com a astronomia. Essa sim é uma ciência. Olha, o episódio sai na semana do Dia da Mentira, mas a gente está gravando bem quando o sol está em peixes. Enfim, o que explica o motivo dessa confusão é que no princípio da humanidade, por assim dizer, a observação e orientação eram guiadas pelos astros, pela observação celeste. Há cerca de 2.000 a 3.000 anos atrás, a astronomia e a astrologia eram meio que uma coisa só, e temos esses registros a partir dos babilônios. Essa observação dos astros foram e são muito importantes para a localização das pessoas no espaço e no tempo. Com a evolução do pensamento, experimentação, observação sistemática e com o desenvolvimento do pensamento científico, a astronomia e a astrologia se separaram definitivamente.
E quem conta pra gente mais sobre isso é o astrônomo Altair Ramos Gomes Júnior, que é professor do Instituto de Física aqui da UFO. A astronomia e a astrologia, eles têm uma origem bastante comum, porque antigamente não se sabia que existiam outros planetas, outras estrelas. O mundo era geocêntrico. Tudo se girava ao redor da Terra. E nisso, as estrelas eram fixas, os planetas tinham alguns movimentos, tanto que eles têm os nomes de deuses, porque eles eram associados aos próprios deuses. E a astronomia e a astrologia eram praticamente a mesma coisa naquela época, né? Então, qualquer mudança no espaço, no céu, era um sinal divino. Então, conforme as coisas foram evoluindo, né, a astrologia e a astronomia continuaram juntas por bastante tempo, né? E o movimento dos astros, ele foi sendo calculado cada vez melhor, e isso, que é um campo da astronomia, acabava tendo uma interpretação também pela astrologia. Tanto que antigamente, não muito tempo, mesmo na época dos gregos, dos romanos, quem era astrônomo também era astrólogo, porque era uma atividade basicamente semelhante. Foi muito mais recente que essa divisão acabou ocorrendo. E isso se deve pela criação, né, pelo método científico ter surgido e se notado que a astrologia ela já não estava mais afetando a nossa vida como se sugeria antigamente, né? Aquilo lá não era mais sinal divino, eram simplesmente objetos no espaço que estavam seguindo o seu movimento natural. Então, tanto que se vocês olharem os signos, por exemplo, a origem deles, a origem dos signos vem da posição do Sol em relação às constelações do zodíaco no momento do nascimento. Então, quem é de Capricórnio, por exemplo, igual eu, é porque na época de final de dezembro e janeiro, o Sol estava na frente da constelação de Capricórnio naquele período. Só que o ciclo das estações ele acaba variando por causa da precessão da Terra, que está associado à inclinação do eixo da Terra em relação ao Sol, que tem variado sua direção ao longo do tempo. E essa precessão faz com que o Sol apareça na frente de constelações diferentes na mesma época do ano. Então, se vocês forem procurar, para os signos que a gente fala atualmente, naquela época que a gente associa aquele signo, o Sol não está mais na frente daquela constelação. Então, existem diferenças, principalmente, né, relacionadas a isso e entre outros, né, que a astronomia e a astrologia acabaram se separando. Então, a astronomia seguiu esse viés de método científico, enquanto que a astrologia seguiu um método não científico, né? Então ele tenta fazer uma interpretação sem embasamento científico. Mas a gente não pode ignorar que a origem dos dois foram basicamente a mesma, foram conjuntas. Ainda sobre a observação do universo, você já viu algo muito estranho no céu? Eu acho que já. E eu não tô falando de forma de nuvem, não. Já viu? Então, eu acho que eu já vi coisas que eu não sei nem muito bem como descrever, mas quando eu era criança, então pode ser um pouco da minha imaginação também, né? Eu tenho uma história, e você não vai acreditar. Uma vez, eu tava em Buenos Aires e fiquei olhando pro céu. E tinha uma coisa muito estranha. Você quer tentar adivinhar o que era? Não, o que era? Então, eu tava olhando pro céu, lá em Buenos Aires, né? Um céu muito estranho. Do nada, eu vi bois nos ares. Ah, não, para com isso. Ah, não acredito que ela vai me pegar nesse 1º de abril com uma coisa tiozeira. Eu não sei se é quinta série ou se é tiozeira. É um pouco Ai, não acredito. dos dois. A parte do roteiro que ela não quis deixar eu ver antes. Mas então, eu introduzi o assunto sobre ver coisas, né? Porque é uma outra questão, né? Que a gente veio trazer no podcast hoje, que é sobre a ufologia, né? Ufologia, com O no final, né? Porque aqui também é UFO, né? Mas é com U no final. Ela vem de uma abreviação, né? Do inglês, que é... É melhor a gente falar objeto voador não identificado. Exato, só que em inglês, basicamente. Então, assim como terrivelmente a astrologia é uma pseudociência para mim, a ufologia também é. E o pesquisador, doutor em física e administrador da página @humor quântico no Instagram, Jackson Martins de Souza, ele vai explicar melhor
o que é e como se dá essa confusão. É importante ressaltar que a ufologia ela nasce da curiosidade humana, quando surgem fatos, eventos que não podem ser explicados naquele momento. Isso desperta muito a curiosidade de algumas pessoas e assusta outras. Essas pessoas que têm essa curiosidade, que vai atrás, vai buscar, elas começam a elaborar maneiras de explicar aquele fenômeno, aquele evento. E muitas das vezes o desconhecimento científico vai dar origem a explicações que até então são absurdas para a ciência. Normalmente, quando você tem um avistamento ou relato de OVNIs, você tem até 3 formas de abordar essa situação. A primeira delas seria uma abordagem científica que vai tentar explicar o que é aquele objeto voador não identificado, que pode ser um balão, pode ser às vezes alguma aeronave terrestre, alguma aeronave que não foi identificada na hora ou foi vista de uma maneira meio que de um ângulo que talvez não desse para ter feito a identificação na hora. Essa seria uma abordagem científica que vai tentar utilizar da ciência, né, para tentar explicar aquele avistamento. Mas você também tem outras 2 abordagens, que é a abordagem espiritual, que muitas pessoas vão atrelar a ideia de alienígenas e OVNIs vindo nos visitar a questões espirituais, dimensões esotéricas e coisas do tipo. E você tem a conspiratória, que para mim acaba sendo até um pouco mais engraçado, porque vai trazer a ideia de que o governo tem comunicação com extraterrestres, esses extraterrestres estão vindo para cá, e o governo abate essas aeronaves e esconde a verdade da população. Tá, mas onde é que entra a ciência nisso? Quando você para analisar a possibilidade de um OVNI estar vindo, por exemplo, até a Terra e ser abatido pelo governo, seja ele um governo americano ou de qualquer outro país, isso vai demonstrar um pouco o desconhecimento científico. Então, eu acredito que a ufologia ela surge muito da falta de conhecimento científico sobre a astronomia e as dimensões das coisas quando a gente fala em escalas astronômicas. Eu vou dar um exemplo. Se você pega a estrela mais próxima da Terra, que é a Próxima Centauri, ela fica a uma distância de 4,2 anos-luz da Terra. Essa distância ela é tão absurda que, se a gente considerar as sondas mais rápidas que o ser humano já construiu, levaria milhares de anos para chegar até próximo a essa estrela. Então, a visita de um extraterrestre vindo de uma outra estrela, ela é tão absurda em questões tecnológicas, né? Não estou dizendo que não poderia acontecer, mas se fosse possível um extraterrestre chegar até a Terra vindo de outra estrela, isso que eu estou considerando a estrela mais próxima, a tecnologia dele deveria ser tão mais avançada que a nossa, tão mais avançada, que seria uma piada dizer que uma aeronave que veio de uma outra estrela foi abatida por um F-22, por um caça americano, seja ele qual for. Então, esse desconhecimento das distâncias, da astronomia, ele alimenta teorias de conspiração que não faz o menor sentido. Desde a antiguidade, o ser humano ele tem essa necessidade de explicar as coisas, porque ter uma explicação é sinônimo de ter conhecimento, e ter conhecimento é sinônimo de ter poder. Então, quando eventos aconteciam na antiguidade, quem conseguisse trazer aquela explicação, ela ganhava uma certa moral e até mesmo cargo e poder. E daí surgem então as pseudociências, que seriam formas de obter uma explicação para determinado evento e que ali te daria talvez alguma vantagem, algum lucro em levar aquela explicação para frente. Bom, eu acho que o Zagallo foi quem mais divulgou a numerologia do nosso país com a questão das 13 letras, né? Brasil campeão tem 13 letras. E aí que vem a questão dos enganos, né, da numerologia, porque apesar de se basear em números, ela também é uma pseudociência, e o nosso colega, que também ajuda bastante a gente aqui, né, o Jackson Martins, ele também explica o que é a numerologia e por que ela é uma pseudociência. E então, a numerologia, no caso, que é o tópico aqui, ela vai tentar reduzir todos os eventos, tudo o que acontece a números. O problema das pseudociências, que se diverge da ciência, é a reprodutibilidade daquilo. Então, por exemplo, quando eu falo para você
que se você pegar um canudo, esfregar um papel e depois aproximar esse canudo de um filete de água caindo de uma torneira, esse filete de água ele vai se mover, ele vai entortar. Isso é uma coisa científica, a gente está falando de eletrostática. Eu posso fazer isso em casa, você pode fazer isso em casa e qualquer um pode fazer. Pode reproduzir isso que é científico. Existe uma explicação e ele pode ser reproduzido. Já a numerologia, assim como a astrologia, certo? Ela não tem essa reprodutibilidade. Você acaba caindo na situação onde essa situação aconteceu, mas pode não acontecer. Isso soa muito mais como coincidência do que ciência. Então, numerologia, astrologia, eles acabam caindo nessa questão. Tá, você chega a um resultado ali, mas esse resultado não se aplica em diversas situações. Então, todo mundo que pudesse ser reduzido a um simples número, sei lá, número 20, um exemplo. Tá? Não entendo muito das partes técnicas de numerologia, mas você poderia reduzir o nome de uma pessoa para um único número, para um único dígito. Aí, digamos que esse dígito seja um 9 e isso tem uma relação com o destino da pessoa. Então, todo mundo que tem aquele nome, tem aquele dígito, ele vai ter o mesmo destino, ele vai seguir, vai fazer escolhas parecidas, e isso não é verdade. Signos que vão indicar pessoas mais amáveis, pessoas que podem ocupar cargos de liderança, e a gente vai observar isso no dia a dia. Nem sempre aquele signo que é amável, né, a pessoa é amável. E nem sempre aquelas pessoas que estão em cargo de liderança vão ter um signo que representa a liderança. A ciência nem sempre vai ter resposta para tudo, mas a resposta dada pela ciência, ela passa pelo que nós chamamos de método científico. O método científico vai pegar uma resposta e vai verificar o quão assertiva ela é. Eu tenho uma explicação para um fenômeno, então vamos pegar e vamos ver se essa explicação se aplica para esse fenômeno em diferentes situações, se a gente consegue reproduzir aquilo. Então é feita uma tentativa de mostrar o quão eficiente é aquela explicação. E a partir dos dados dessas tentativas, a gente vai aceitar aquela resposta como sendo uma resposta científica ou não. Mas isso não acontece com a astrologia e não acontece também com a numerologia. A resposta dada pela numerologia, a gente verifica o quão válida, o quão assertiva ela é, e a gente verifica no final, analisando os dados, que isso não passa de coincidências, porque em uma certa situação acontece, mas em dezenas outras de situações que a numerologia ela tenta trazer uma explicação, ela não acerta. Então a gente entende que aquilo ali não é uma resposta científica, e sim uma crença por trás da ideia ali de números e de tentar explicar coisas do nosso dia a dia. Bom, e ainda falando sobre a questão de coaches, influencers, outra área que tem muito absurdo circulando é a da nutrição. Tem muita coisa ligada à pressão estética, por exemplo, dietas milagrosas, projetos de emagrecimento rápido que representam riscos sérios à saúde. Gente, quer melhorar a qualidade da sua alimentação ou incorporar a prática de atividade física, procure profissionais sérios, nutricionistas, nutrólogos, educadores físicos. E já aconteceu comigo, não sei se vocês já passaram por isso, de eu ir na farmácia comprar alguma coisa e o vendedor me oferecer vitaminas, assim, do nada. Gente, sem saber se eu tenho algum sintoma que possa indicar possível carência de nutrientes, sem um exame de sangue, por exemplo, que poderia mostrar se tem falta de vitaminas, impressionante. E quem nunca recebeu aquela dica marota assim, corta agora o alimento X porque ele causa câncer, ou coma o alimento Y todos os dias porque ele previne câncer. Quem dera fosse tão simples, né? E a gente convidou a nutricionista Jaciara Santos de Oliveira, que é professora na Faculdade de Medicina da UFO, para falar mais sobre pseudociência na nutrição. Vamos ouvir. Olá, tudo bem? Eu me chamo Jaciara, sou nutricionista, mestre em atenção à saúde pela UFTM, atualmente sou professora substituta e doutoranda em ciências da saúde pela UFO. E hoje, na série Pseudociências do Ciência ao Pé do Ouvido, nós iremos conversar sobre as pseudociências na nutrição. E eu começo perguntando a vocês, será que a água de berinjela pode ou não reduzir os níveis de colesterol no nosso sangue? Bom, a berinjela ficou popularmente conhecida como um redutor do colesterol no sangue. Quem aí nunca teve um parente, um pai, uma mãe, uma avó, que apresentou alguns exames com colesterol alterado e alguém veio comentar que água de berinjela seria muito bom
para a redução desses níveis de colesterol. A berinjela possui baixo teor de carboidratos e elevada quantidade de fibras, vitaminas e minerais. Ela realmente apresenta esse efeito redutor do colesterol no sangue, porém esse efeito só foi comprovado em alguns estudos com animais em laboratório. O colesterol ele está presente naturalmente nos alimentos de origem animal. Além disso, ele desempenha a função de ser precursor para a síntese de alguns hormônios, de vitaminas lipossolúveis e possui um papel super importante na formação da membrana das células. Mas aí vocês vão me perguntar, mas Jace, o que vai ser responsável por aumentar o meu colesterol ruim? O colesterol ruim é o LDL colesterol, que a gente conhece aí muito pela mídia como colesterol ruim. O que vai aumentar ele é o consumo, principalmente exagerado, das gorduras saturadas, que estão presentes principalmente nos alimentos de origem animal e também das gorduras trans, encontradas aí em algumas margarinas, nos sorvetes, no chocolate, em produtos de padaria e em alimentos congelados. Eles vão ser também responsáveis pela diminuição do nosso famoso colesterol bom, que é o HDL colesterol. Apesar do amplo uso popular da berinjela, não há evidências científicas que comprovem os efeitos tanto para a redução do colesterol quanto para a redução dos níveis de glicemia, seja da água, do suco, do chá ou do extrato de berinjela em humanos. É importante lembrar que a berinjela ela não deve ser recomendada como uma única opção terapêutica, não deve substituir os medicamentos e ou a dieta que o paciente está seguindo, e ela deve ser incluída normalmente na alimentação juntamente com outras preparações culinárias para que se possa ter uma boa qualidade nutricional. Ou seja, você mantendo uma alimentação variada e equilibrada, fazendo acompanhamento nutricional, acompanhamento médico, praticando algum exercício físico, você vai conseguir melhorar os resultados dos próximos exames. Bom, eu vou ficando por aqui. Agradeço pela oportunidade de estar com vocês hoje. Um beijo e até a próxima. Pois é, eu já comi salsicha com Coca Zero. Que coisa, né, menina? Mas o que mais me deixava chocada é quando eu via você comer salsicha tomando café, assim, não entra muito na minha qualquer cabeça. Coisa pra mim com café é gostoso. Eu não consigo, eu sou bem caipira, eu gosto de tomar o café com quitanda, como a gente diz aqui no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, que é pão de queijo, preferencialmente, biscoito, algo assim. Bom, o debate sobre pseudociência rende muito. Aqui a gente já falou sobre alguns pontos, mas se você quiser saber mais, teve toda uma treta no mundo científico que a Jo até comentou lá no começo do episódio e que você, ao pé do ouvido, deve ter acompanhado nas redes sociais, que resultou em publicações que quem gosta de ciência pode ler e tirar suas próprias conclusões. A treta meio que já existia, mas começou para valer mesmo no meio do ano passado, quando a microbiologista Natália Pasternak e o jornalista Carlos Orsi publicaram um livro com o título Que Bobagem, Pseudociências e Outros Absurdos que Não Merecem Ser Levados a Sério. Lá fala de astrologia, homeopatia, mas a polêmica maior foi porque eles colocaram a psicanálise no meio. E não foi só chamando de pseudociência, né? Foi chamando de bobagem. Claro que muitos psicanalistas responderam, e a gente deixa aqui outro livro como indicação do psicanalista Christian Dunker, intitulado Ciência Pouco é Bobagem, porque psicanálise não é pseudociência, que saiu no fim do ano. Então lê o da Pasternak, lê o do Dunker e conta pra gente o que vocês acham dessa treta científica. O Dunker também tem, que é aqui vem a nossa dica, que é um podcast que chama Falando Nisso, que também tá no YouTube e em outras plataformas também, que ele também aborda a questão da psicanálise como pseudociência e vale a pena ouvir, caso você não seja a pessoa do livro e a pessoa do áudio. E, já que estamos na semana do 1º de abril, outra dica que a gente deixa é voltar aí no feed do seu tocador e ouvir o episódio 74 do Ciência ao Pé do Ouvido. Foi um episódio sobre mentira, em que nós conversamos com pesquisadores das áreas de história, psicologia, filosofia e comunicação social.
aproveita que você está mexendo aí no aplicativo e segue o Ciência ao Pé do Ouvido e nos avalia também. Se você nos ouve pelo Spotify, deixamos uma caixinha aqui embaixo. Conta nela o que vocês acharam do episódio, deixa o seu comentário sobre ciência, sobre pseudociência e também deixa umas sugestões aí pra gente abordar no próximo episódio. Ah, muito bom. E segue a gente nas redes sociais para acessar os outros conteúdos que preparamos para vocês. Estamos no X, o antigo Twitter, @aopédoouvidopod e, claro, nas redes sociais oficiais da UFO. As arrobas você encontra aqui na descrição. Quer perguntar alguma coisa, mandar um recado ou indicação pra gente? É só enviar mensagem de áudio ou texto para o nosso WhatsApp. Nosso número é 34 DDD 999484655. Repetindo, 34 o DDD 999484655. Ah, Ju, muito obrigada por ter gravado esse episódio aqui comigo. Nós somos grandes amigas, trabalhamos juntas em vários projetos aí há mais de 10 anos, mas é a primeira vez que a gente grava Ciência ao Pé do Ouvido juntos e estou muito honrada. E eu agradeço também aos nossos ouvintes ao Pé do Ouviders que ficaram com a gente até aqui. Gente, eu adorei gravar o Ciência ao Pé do Ouvido. Eu adorei pesquisar sobre... A gente, enquanto pesquisadora, né? A gente já está sempre pesquisando sobre epistemologia, formas de conhecimento, qual que lida melhor, né, com a nossa própria forma de observar e de conhecer o mundo. Então, para mim foi ótimo. Me convide sempre, que eu estarei sempre por aqui e sempre disposta. Vocês vão me ver mais em alguns outros episódios esse ano. Ah, que bom. E ela sempre nos deu muitas sugestões de temas que a gente sempre fez e agora temos ela aqui. Obrigada. O Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. A apresentação, produção e entrevista desse episódio foram feitas por mim, Jussara Coelho, jornalista da Diretoria de Comunicação Social da UFO, e pela Dielen Borges, jornalista também da DIRCO. A comunicação imagética foi feita pela Tamires Dantas, estagiária de design. A supervisão do roteiro, inserções e divulgação nas mídias sociais está com o Túlio Daniel, que é editor de ciência das redes sociais da UFO e editor de produção do podcast. Eu faço dupla com ele como editora de conteúdo. A principal transição sonora é composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio, que é pesquisador e professor de música aqui na UFO. A captação de áudio foi feita por Euler Reis. A edição, montagem e finalização são do Márcio Gama. Esse episódio conta com áudios retirados do YouTube. A coordenação da Divisão de Divulgação Científica é do jornalista Marco Cavalcante. A direção de comunicação social da UFO é da jornalista e pesquisadora Renata Neiva. O Ciência ao Pé do Ouvido tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. Voltamos na próxima terça-feira. Até mais! Até! Ciência ao Pé do Ouvido.